amigos, tudo bem? Vamos aqui a correção de mais um exercício. Olha só qual é a nossa tarefa aqui, ó. Nossa tarefa é o seguinte: de acordo com o enunciado, ele diz que o comprimento, ele pede, né, para que a gente encontre o comprimento da mediana AM do triângulo ABC, onde o triângulo ABC tem vértice no ponto A, que é 0, 0, o outro vértice no ponto B, que é coordenadas 3 e 7, e o último vértice do triângulo no ponto C, com coordenadas 5 e menos 1. Eu joguei esses valores no plano cartesiano para ficar mais fácil para você enxergar o que ele está pedindo. Olha lá, ó. Então os vértices A, o vértice B e o vértice C, de acordo com essas coordenadas aqui. E ele quer saber o comprimento da mediana AM. Então a mediana vai sair do ponto A, que é esse ponto aqui, e vai até M. Bom, a mediana para esse vértice, você tem que calcular a distância desse vértice até o lado oposto do triângulo. Então aqui no triângulo, em algum lugar aqui, olha lá, ó, você vai ter que calcular, esse triângulo aqui está com 38, 19, 38, vai dar aqui assim, né, ó. Então assim, o ponto médio desse triângulo é mais ou menos aqui. Então qual é a mediana que ele quer calcular? A mediana AM. Então ele quer saber qual é o comprimento que vai dar aqui do ponto A até a mediana do triângulo A. E a mediana é mais ou menos ali, né? Ó. Então está aqui. O nosso objetivo é calcular quanto mede esse segmento de reta, que vai do ponto A até esse ponto médio aqui, ó. E você sabe que uma reta que vai do vértice de um triângulo até o lado oposto é chamada de mediana. Qual é a medida, o comprimento dessa mediana? Essa é a nossa missão aqui, descobrir esse valor. Então vamos lá, olha só. Aqui basta você calcular a distância que tem do ponto A até esse ponto M aqui, que é o ponto médio, não é? É tranquilo calcular isso, ó. Mas para calcular a distância desse ponto, você tem que saber quais são as coordenadas dele. E para saber as coordenadas desse ponto, você pode encontrar fazendo o ponto médio desse segmento BC. Porque você já sabe que para calcular esse ponto médio aqui, olha lá, existe uma fórmula. Você tem que somar o x dos dois pontos e dividir por 2, não é? Para encontrar o x médio. Então, ó, ponto B e ponto C. Quanto vale o x no ponto B? Vale 3. E o x no ponto C vale 5. Olha aqui, se você somar 3 com mais 5, como é médio, você divide por 2. 3 mais 5 vai dar 8. 8 dividido por 2 vai dar 4. Então esse ponto médio aqui, ó, tem as seguintes coordenadas. O x vale 4 e agora vamos procurar saber o valor do y. O x aqui embaixo ó, vai valer 4 e o y vale quanto? Para calcular o y, o ponto, na verdade vamos colocar aqui, vai ficar mais claro. Ó. Então vamos chamar isso aqui de x médio, né? E aqui agora, para calcular o y médio, você vai somar os valores dos y, desses dois pontos, e dividir por 2. Ó, eu quero saber o y médio do segmento que vai de B até C. Então, para saber esse y médio aqui, eu tenho que pegar o y no ponto B e somar com o y no ponto C. Y no ponto B, olha aqui, ele vale 7. Muito bem. Somando com y no ponto C, que é menos 1. Então vai ficar 7 mais menos 1. Se fizer a regrinha de sinal, ó, positivo com negativo, fica negativo. Então vai ficar 7 menos 1 dividido por 2. E aí essa é a coordenada y. Ó. 7 menos 1 aqui vai dar 6. Quando você divide por 2, vai dar 3. X médio vale 4, y médio vale 3. Então esse ponto médio tem coordenadas 4 e 3. É bem fácil isso, né? Agora basta calcular a distância do ponto A até esse ponto médio aqui e vamos descobrir o comprimento dessa mediana que está sendo pedido nesse exercício. Vamos lá então, ó. Para calcular essa distância, claro que você pode usar o teorema de Pitágoras. Você pode fazer um quadrado aqui, né? E calcular pelo Pitágoras. Ou você pode calcular utilizando a distância de dois pontos, que é a distância do ponto A até o ponto médio aqui. Nós vamos estar calculando. Bom, para calcular essa distância, nós temos que pegar, olha lá, ó. Vamos pôr mais para baixo, que eu não sei se a câmera está pegando. Vamos apagar aqui, ó. Então, para calcular
a distância tem que ser a distância que vai do ponto A até o ponto médio. Então a distância entre do ponto A até o ponto médio, nós vamos calcular com essa forma, não é? Que calcula a distância de dois pontos. Olha só, temos que pegar então o valor de x2 menos o valor do x1. Tudo isso ao quadrado. E depois somar com o valor lá do y2 menos o valor do y1 também ao quadrado. Com essa formulazinha, dá para calcular a distância entre esses dois pontos. Você lembra disso? Então ele fica assim, ó, que a distância do ponto A até o ponto médio será a raiz quadrada de... Vamos substituir x2 e x1. Eu tenho que pegar o ponto A e o ponto médio. Olha aqui, ó, o ponto A está aqui e aqui é o ponto médio. Então, vamos chamar isso de x1 e esse de x2. Então, x2 menos x1 fica 4 menos 0. Olha lá, ó. x2 fica 4, depois é o menos da fórmula aqui, e o x1 vale 0. Esse é o quadrado. Agora os valores de y, do ponto A e do ponto médio. O ponto médio ele vale 3 e no ponto A vale 0. Fica 3 menos 0. Está aqui, bem tranquilo de resolver isso. Resolvendo aqui dentro, nós vamos ficar que a distância do ponto A até o ponto médio vai ser igual a raiz quadrada. Ó, 4 tira 0, fica 4, só que ao quadrado e permanece. Depois mais 3 menos 0, aqui tem um quadrado, né? Vamos ajeitar aqui, ó, que foi esquecido. Então aqui tem o parênteses, aqui tem o quadrado, fecha a raiz. E aqui tem 3 menos 0, que fica 3, e ele permanece ao quadrado. Resolvendo aqui dentro, nós temos que a distância do ponto A até o ponto médio ali será igual a raiz quadrada de 4 ao quadrado, 16, mais 3 ao quadrado, que vai dar 9. Bem tranquilo calcular, ó. A distância do ponto A até o ponto médio será 16 mais 29, 25, dentro da raiz quadrada. E a distância, então, finalmente, do ponto A até o ponto médio será igual, isso aqui é D, né? D está um pouquinho feio, vamos deixar ele mais bonitinho, olha lá, ó. Distância do ponto A até o ponto médio. Raiz quadrada de 25 pode ser mais ou menos 5, não é? Só que tem um detalhe, como nós estamos calculando a distância de um ponto ao outro, ó, a distância não pode ser negativa. Você vai calcular a distância porque existe uma distância. Se existe, ela é positiva. Então, nesse caso, o valor de menos não cabe aqui para a gente. Então, a distância do ponto A até o ponto médio é 5. Bem tranquilo, né? Olha lá. O comprimento da mediana AM desse triângulo, essa mediana, ela mede 5. Tá aí, bem tranquilo. Esse aqui, amigo, está resolvido. Procure rever o vídeo se achar necessário e eu te encontro aqui na próxima correção. Bons estudos e até lá!